Abra a palavra de Deus em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. É o versículo do Ligue Sonhos Inspiradores. Vamos falar um pouquinho hoje sobre sonhos inspiradores. Nós precisamos de sonhos inspirados por Deus. Nós precisamos ser motivados por sonhos de Deus. Nós precisamos ser guiados e consumidos por sonhos de Deus. Amém, queridos? Jeremias 29, 11. Sonhos inspiradores. Sonhos que são inspirados, revelados e trazidos pelo Espírito Santo. Jeremias 29, 11 diz assim, na minha tradução: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Interessante que Deus ele fala que quer dar o fim que desejamos. Deus ele quer concluir. No final existe algo que eu espero, que Deus quer me dar. No final há algo que você espera, que Deus quer te dar. Mas o interessante é que nós vamos conhecer e vamos experimentar no fim, o fim que desejais. E esse versículo, ele começa dizendo assim, ó: Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. O interessante é que, quando fala pensamento aqui, a palavra no hebraico é sonhos, projetos, planos, ideias. É Deus falando assim, é eu que sei as ideias que tenho. É eu que sei os planos que tenho ao teu respeito. É eu que sei os projetos e os propósitos que eu tenho para você. Afinal de contas, foi Ele que nos criou. Somos feitos por Ele para um propósito dEle, para a glória dEle. E Ele chega e Ele começa dizendo aqui a respeito dos planos e dos sonhos. Ele fala, eu é que sei, eu é que sei. Fica bem claro que a gente não sabe, ou a gente sabe muito pouco, ou nós somos totalmente ignorantes a respeito daquilo que Deus tem. E nós temos que buscar dEle, conhecer dEle, o que Ele pensa, qual a ideia que Ele tem, qual o plano que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Deus, Ele quer abrir o pergaminho hoje, e quer inquietar teu coração. Enquanto essa palavra for trazida, eu creio que o Espírito Santo ele vai te chacoalhar e vai soprar algo dentro de você, porque Deus ele quer trazer sonhos inspiradores para você. Sonhos serão revelados para você. Você vai ser acordado hoje para buscar os sonhos de Deus, porque Ele fala que é Ele que sabe, é Ele que sabe os planos que Ele tem, e os projetos, os planos e os sonhos que Ele tem são sonhos de paz e não de mal. O interessante é que a paz aqui, literalmente, é shalom. E shalom é uma das palavras mais usadas pelo povo de Israel, pelo povo hebreu. Shalom tem um significado múltiplo. Shalom significa prosperidade, saúde, felicidade e paz. Então o Senhor fala assim, o que eu tenho para vocês, os planos, a ideia e o projeto que eu tenho para vocês é de shalom. É algo que vai trazer alegria, prosperidade, segurança, contentamento, alegria. Deus não tem nada para trazer sofrimento para a tua vida. É por isso que nós temos que desejar receber de Deus revelações dos nossos sonhos, daquilo que Ele tem para mim. Qual é a ideia? O que Ele pensou quando Ele me criou? Qual é o projeto que Ele tinha para a minha vida quando Ele me gerou no ventre da minha mãe? Eu preciso ir para Ele, para o Criador, e querer saber os sonhos que Ele tem para a minha vida no nome de Jesus. Amém, queridos? E falando um pouquinho sobre isso, eu quero falar o que é sonho inspirador. O sonho inspirador é mais do que a soma de pensamentos passageiros daquilo que nós desejamos. É mais do que os nossos anseios próprios, ou fantasias, ou desejos dos nossos corações. É um propósito de Deus, é um objetivo, é um fim, é uma finalidade trazida pelo próprio Deus para as nossas vidas. É um alvo para ser trilhado, é um ponto para ser acertado, é uma meta. É uma visão que tem que queimar nos nossos corações. É quando a nossa vontade e os nossos anseios se misturam com a vontade de Deus. E aquilo nos leva a viver
em busca de objetivos vivos, permanentes, ativos dentro de nós, que vão trazer alegria e propósitos na nossa existência. Nós precisamos encontrar esses sonhos de Deus. Nós temos que misturar a nossa vontade com a vontade de Deus. A nossa oração é: venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, como ela foi escrita no céu. Sonhos inspiradores. Quem crê que Deus tem uma história linda para você? Amém? Efésios 2:10 fala assim, que nós somos feituras dele, criados por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão já preparou para que nós andássemos nelas. Quer dizer, eu fui feito, você foi feito por Deus. E ele, quando ele te fez, ele já preparou um caminho para você. Ele preparou todo um trajeto para você. Antes da fundação do mundo já foi preparado para você esse caminho, para você andar nas boas obras. Amém? E para nós falarmos um pouquinho dos sonhos de Deus, para nós recebermos os sonhos de Deus, eu queria falar um pouquinho, daqui também está no nosso livrinho, a respeito de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti e no teu descendente serão abençoados todas as famílias da terra. O interessante é que quando Deus quis mostrar algo para Abraão, quis entregar um sonho para Abraão, ele primeiro falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para ir para a terra que eu vou te mostrar. A primeira verdade sobre esse texto que é mais, os sonhos de Deus é mais do que a minha casa, a minha parentela, a minha família, os meus anseios, o meu gueto, ou só a minha igreja. Os sonhos de Deus é muito mais do que isso. Abraão, eu tenho algo maior. Você tem que olhar acima desse monte, acima da tua casa, da tua parentela, da casa de teus pais. Eu tenho algo para você. Em outras palavras, querido, para você receber o sonho de Deus, você tem que abrir mão, estar pronto para desprender de algumas coisas. Quando nós conversamos com as pessoas, elas só querem Deus para abençoar a sua família, só Deus para abençoar a sua casa. E louvado seja o nome do Senhor, que Ele abençoa, que Ele salva, que Ele toca, Ele é bom, Ele faz coisas maravilhosas, Ele quer toda a tua família ganha e salva. Mas Ele quer mais do que isso. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, que eu vou te mostrar o que eu tenho para você. A visão que Deus tem para nós é maior do que só a minha família. A visão que Deus tem para mim é muito mais do que só a minha casa e os meus anseios. E Deus hoje Ele quer levantar pessoas que vão ter sonhos, sonhos revelados por Ele. Sonhos maiores do que a tua casa. A tua casa vai ser tocada assim, vai ser abençoada assim. Mas Deus tem algo maior porque Ele é grande e poderoso. Falou: Abraão, todas as famílias da terra vão ser tocadas através de você. Eu tenho algo muito maior do que a tua família. Eu tenho para você uma bênção para todas as famílias da terra. Será que você consegue crer que Deus tem coisa grande para você? Será que você consegue entender que o que você está sonhando é muito pouco? Será que você consegue ver que aquilo que você espera de Deus é muito pouco? O Senhor, Ele está te chacoalhando porque Ele está falando: filho e filha, eu te levantei para coisas grandes. Abraão, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. Amém? Glória a Deus. O interessante é que Hebreus 11, versículo 8, fala do chamado de Abraão também, e fala assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Por mais que Abraão tinha um sonho,
tinha uma visão de Deus, tinha um norte, mas ele não tinha tanta clareza. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus e ele foi guiado para a terra, para o lugar que ele receberia como herança. E ele andou com Deus e obedeceu sem saber para onde ia. O interessante é que muitas vezes nós queremos sonhos que caibam na nossa mente, que caibam no nosso entendimento, que a gente consegue controlar, coisas que estão dentro do nosso domínio. Mas os sonhos de Deus são tão altos, que Abraão não entendeu, mas ele teve que crer. Abraão não pôde controlar, ele nem sabia para onde era. Ele tinha um norte, mas não sabia direito onde era, como ia ser. Muitas vezes nós falamos de sonhos, falamos de propósitos, falamos de objetivos, e nós pensamos no mundo empresarial, que precisamos de metas, de etapas, de processos, de estabelecer datas. Eu penso comigo que no reino de Deus não acontece desse jeito. No reino de Deus não tem como a gente colocar prazos, metas, etapas, datas. Não tem como nós controlarmos. Nós temos como receber sonhos de Deus e prosseguir para os sonhos de Deus. Mas no reino de Deus, no governo de Deus, as coisas, o processo, você não sabe como vai ser. Geralmente o processo que Deus tem, ele nos transforma. Quando você tem um sonho de Deus, você é transformado no processo. Às vezes a gente acha que o alcançar o objetivo é o nosso alvo, mas Deus, em todo o processo, está nos transformando. Deus transformava Abraão conforme Abraão caminhava para a terra prometida. Conforme Abraão pisava ali em Canaã, Deus ia transformando Abraão. Deus foi transformando José, filho de Jacó. Quando ele recebeu os sonhos de Deus, ele foi sendo transformado no processo. Mas o sonho é necessário, sabe por quê? Porque o sonho nos dá força para vencermos o processo. Nós precisamos de sonho. Quando você tem alvos de Deus, propósitos de Deus, metas de Deus, quando você tem algo que Deus colocou para você fazer, aquilo te sustenta na hora das provas, da dificuldade, dos processos dolorosos. Por isso precisamos de sonhos do Senhor. Precisamos sonhar os sonhos de Deus, amém? A gente vai ligar hoje sonhos inspiradores, no nome de Jesus, amém, queridos? Falando sobre sonhos inspiradores, eu comecei a orar, e tem 2 homens na Bíblia, que teve 2 sonhos, e viveram em função desses 2 sonhos. E o interessante é que esses 2 homens da Bíblia têm o mesmo nome, José. Um está aqui na nossa apostila, e o outro não está. Um foi José, filho de Jacó, que foi depois de José do Egito. E outro foi José de Maria, o pai de Jesus. O interessante é que ambos tiveram 2 sonhos. 2 sonhos. Ficou escrito para o nosso ensino que ambos tiveram a sua chamada através de sonhos. O interessante é que a Bíblia fala em 2 Coríntios 13, versículo 1, que a partir de 2 ou 3 evidências, toda a verdade de Deus é confirmada. Então nós vemos que tem 2 sonhos. Existe uma verdade de Deus que é confirmada, porque tem 2 evidências, 2 sonhos na vida de José, filho de Jacó, e na vida de José, esposo de Maria. 2 sonhos. E eu comecei a meditar sobre esses homens. E também Romanos 15, versículo 4, diz assim, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se foi escrito que os Josés tiveram 2 sonhos, é porque há um ensino de sonhos. Se os sonhos deles foram sonhos revelados por Deus, é porque há um ensino para a nossa vida, para a tua vida, para a igreja, a respeito dos sonhos inspirados por Deus. E eu queria, mergulhar um pouquinho com vocês na história, primeiro, de José, filho de Jacó. José, filho de Jacó, a palavra fala que ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho que ele teve, em Gênesis 37, versículo 5 até o versículo 7, diz assim que ele teve um sonho, que ele estava malhando os feixes junto com seus irmãos, e de repente diz a palavra, no versículo 7, que o seu feixe se levantava, e o feixe dos seus 11 irmãos rodeavam ele, e se inclinavam diante dele.
Depois ele teve um outro sonho de Deus. Em Gênesis 37, versículo 9, ele teve um outro sonho que dizia assim, que o sol, a lua e 11 estrelas, ele tinha 11 irmãos, rodeavam ele e se prostravam diante dele. Os irmãos de José, eles entenderam parte desse sonho. Tanto que eles disseram, você pensa que vai reinar sobre nós? Você pensa que vai governar sobre nós? É realmente isso que você está querendo dizer com os teus sonhos? E na verdade era isso que Deus tinha para José. Uma unção de governo, uma unção para reinar. Não só José acabou reinando e governando sobre os seus irmãos, mas governou sobre toda a terra, debaixo da liderança de Faraó. Ele teve o governo sobre toda a terra. José é um exemplo de um homem que alcançou sonhos de Deus. Mas o que nós podemos ver na história de José, querido, sobre sonhos? Através dos sonhos ele foi perseguido. E através dos seus sonhos nós conhecemos a história, não quero delongar sobre isso, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi levado para a casa de Faraó, para a casa de Potifar, perdão, e depois ele foi levado para o cárcere. E depois do cárcere ele teve as interpretações dos sonhos, e o copeiro se lembrou dele, e ele foi revelar os sonhos de Faraó, e Faraó colocou ele para governar sobre toda a terra do Egito. E quando ele foi governar sobre toda a terra do Egito, diz a palavra que José estava preparado para ser o provedor de todo mundo, para ser aquele que alimentar todas as pessoas, porque viria 7 anos de fartura em toda a terra, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de espigas fortes, mas viria depois 7 anos, conhecemos a história, de vacas magras e espigas mirradas, e nesse período, só o Egito teria comida para todo mundo. E José foi aquele que fez celeiros, ajuntou toda a comida, e foi aquele que manteve toda a população com vida, trouxe a sua família, sustentou a sua família, foi provedor, foi cuidador, foi aquele que manteve em vida a sua família. 70 almas vieram lá de Canaã, e entraram na terra do Egito, e José cuidou de toda a sua família. O interessante, querido, que José, quando fala da sua visão, a visão de José é que os seus irmãos se inclinariam. Ele ia ter um feixe, ele ia ter uma provisão, ele ia ter um trigo, ele ia ter um pão. E os seus irmãos iam se prostrar diante dele. Depois fala que o seu pai e a sua mãe, junto com os seus irmãos, também se prostrariam diante dele. E eu quero falar uma coisa sobre isso, porque na verdade, mesmo ainda não sendo trazido a revelação de Deus como o grande eu sou, que foi revelado a Moisés, né, anos à frente, mas Deus tinha se revelado a Abraão, Isaque e Jacó. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eles já conheciam a Deus, de ouvir Deus, eles eram profetas. E eles sabiam que não podiam se prostrar. Eles eram monoteístas. E eles não se inclinavam e não se prostravam. Mas a visão é que todos se prostrariam diante de José. E foi isso que aconteceu. José acabou assumindo uma imagem de Deus, uma representação do próprio Deus. Naquele momento ele foi um referencial de Deus. Alguém onde as pessoas viriam e sua família veio e se prostrou. E ele foi o cuidador, o sustentador, aquele que trouxe vida, que manteve eles com alimento, com segurança, que governou a vida deles por aqueles anos todos. Amém, queridos? Então José teve um sonho. E no sonho ele se tornou um representante de Deus. Deus foi visto em José. Pastor, mas isso aí não é heresia? Não, não é heresia. Êxodo 4, versículo 16. Deus falou com Moisés lá na frente. E quando Deus falou com Moisés, ele falou assim com Moisés: Arão falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Moisés recebeu uma intimidade tão grande, um chamado tão grande, mas ele não tinha coragem de falar nem com o faraó, nem com o povo. Então o seu irmão Arão se tornou o profeta contra faraó e em favor do povo de Israel. Mas diz que Arão tinha que ouvir
Moisés, como se ouve Deus, você vai ser Deus para Arão. Você vai ser Deus na vida de Arão. Arão, quando quiser ouvir a minha voz, quiser receber uma direção minha, ele vai vir até você. Ele te será por boca, ele te será o profeta, e você vai ser a voz de Deus na vida de Arão. Nós vemos que por um tempo, Moisés ele teve essa faculdade, essa particularidade, de ser um representante de Deus. Deus era visto na vida de Moisés. E também aqui José, Deus foi visto na vida de José. Porque ele se tornou o representante de Deus. Ele falou, Deus me trouxe aqui adiante de vocês para preservar vocês. Ele entendeu o sonho, ele entendeu o projeto de ser um representante de Deus na terra. Amém, queridos? Vamos ver o outro José, para nós entendermos o que, onde a mensagem está nos levando. José, esposo de Maria, pai de Jesus, teve 2 sonhos também, 2 sonhos. Mateus 1, versículo 19 e 20, diz a palavra do Senhor, quando ele soube que a Maria estava grávida, ele não tinha casado com ela, era noivo, e ele, não querendo difamá-la, ele intentou deixá-la secretamente. Mas diz a palavra que, à noite, um anjo do Senhor o visitou em sonhos e disse, não temas receber Maria por sua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Esse foi o primeiro sonho. O segundo sonho de José, pai de Jesus, está lá Mateus 2, versículo 13, quando os magos foram até Jerusalém, conversaram com o rei Herodes, e daí depois o rei Herodes falou assim, quando vocês encontrarem o rei dos judeus, e vocês tiverem adorado, fala para mim onde ele está, que eu quero adorá-lo também. Mas os magos, eles entenderam também por revelação, que não deveriam contar para Herodes, e eles voltaram para sua terra por outro caminho. Em Mateus 12, 13, diz a palavra que nesse momento, quando Herodes percebeu que foi enganado, Deus visitou José, pai de Jesus, em sonho de novo, dizendo, levanta-te, pega a mulher e o menino e foge para o Egito. Demora-te lá, porque Herodes intenta matar. Interessante, queridos, que José teve 2 sonhos, e o sonho de José, pai de Jesus, foi cuidar de Jesus. Eu quero que você entenda a grandiosidade de José. José foi um homem que Jesus chamou de pai. Foi um homem que cuidou do bebezinho quando estava na barriga de Maria. Foi um homem que criou um ambiente de proteção para Jesus, para o Deus vivo, o Deus encarnado, o Rei dos Reis. Quando ele era um frágil menino, José foi escolhido para criar um ambiente de ensino, de amor, de proteção. José foi escolhido por Deus para ser o pai. O pai traz destino, o pai imprime caráter. E José foi o homem escolhido por Deus para imprimir caráter em Jesus, quando ele era um menino, adolescente. José criou um ambiente de santidade, porque ele sabia que estava cuidando do rei dos judeus, do rei prometido a Davi, um rei que não morreria, o Emanuel, o Deus conosco. Ele sabia que estava cuidando de um rei divino, porque os magos vieram para adorá-lo. Ele sabia que ele estava com o Deus vivo na sua casa, na forma de um bebê, de uma criança. E ele foi escolhido para cuidar de Jesus. Ele foi escolhido para que Jesus crescesse naquele ambiente. Para que Jesus crescesse naquele ambiente. E o interessante, sabe quando José sai de cena? Quando Jesus está na adolescência, está lá José. Está na infância, está lá José. Mas quando Jesus chega na idade de se manifestar a Israel, José desaparece. Deus falou comigo muito forte que José tinha um sonho, tinha um plano, tinha um projeto de Deus, de criar um ambiente para Jesus chegar à maturidade. E quando Jesus fosse apresentado para o mundo, como o Salvador do mundo, como o rei, aquele que ia começar o seu ministério messiânico, José desapareceu porque acabou a sua missão. A missão de José não era aparecer, tanto que não se fala mais dele, que certamente deve ter morrido.
Mas ele morreu quando Jesus chegou à fase adulta. Porque ele foi aquele que apresentou Jesus, que levou Jesus à maturidade. E quando Jesus estava pronto, José desapareceu. Eu quero falar sobre os dois Josés. Os dois Josés nos ensinam algo nessa noite. Primeiro, o primeiro José fala que ele se tornou um representante de Deus. O segundo José apresentou Deus para os homens. Preparou Deus para os homens. Viveu uma vida para apresentar Jesus como o Salvador do mundo. E quando eu estava meditando sobre o sonho geral que nós devemos receber de Deus, uma revelação geral que a igreja deve receber de Deus, nós podemos olhar para a vida desses dois homens e entender que esse sonho é o meu sonho, é o teu sonho. Nós temos que ter um sonho geral, no âmbito geral, de sermos representantes desse Deus. Esse Deus tem que ser visto na minha vida, na tua vida, no teu caráter, no teu amor, na tua misericórdia, na tua generosidade, na tua fé. Esse Deus tem que ser visto. O Deus que foi visto na vida de José do Egito. Nós temos que ser como José, pai de Jesus, que fez tudo, criou um ambiente para Jesus crescer, para ele ser apresentado, para apresentar um Jesus como ele é, apresentar um Jesus como ele deve ser apresentado. Um Jesus poderoso, começou seu ministério depois que José levou ele à maturidade. O homem que Jesus chamou de pai. E eu creio que esse sonho é um sonho geral para toda a igreja. Apresentar Jesus para as pessoas. Apresentar Jesus para os homens. Mas apresentar do jeito que ele deve ser apresentado. Apresentar na hora certa, do jeito certo, com a glória certa, com maturidade. Cuidou de todo o processo, facilitou todo o processo, se santificou para todo o processo, renunciou à sua vida por causa dele, viveu a sua vida em função dele, até apresentar ele para o mundo. E aí ele desapareceu, porque não precisa aparecer. Quem apresenta Jesus não precisa aparecer. Importa que ele cresça e que a gente diminua. Ele tem que ser visto. Ele tem que ser visto. O meu sonho, o teu sonho é apresentar Jesus de Nazaré. É o sonho geral da igreja, ser representantes de Deus como José no Egito e apresentar Deus como José, pai de Jesus. Amém, queridos? Esse é o sonho geral. Agora eu quero falar rapidamente sobre o sonho pessoal. No sonho pessoal, eu quero falar que primeiro nós temos que olhar as habilidades e a nossa personalidade. Quando nós olhamos, eu quero também dar o exemplo de José. José, ele tinha habilidades. Ele era o quê? Carpinteiro. Amém, gente? Pensa comigo. Ele usou o seu talento, porque ele tinha que moldar um menino. E o carpinteiro era um artesão que pegava pedra, pegava madeira bruta e talhava e preparava. Então, Deus usou talentos pessoais de José. Nós temos que, para encontrar os sonhos pessoais que Deus tem para você tem que olhar para os teus talentos, para as tuas habilidades, para a tua personalidade também. Então nós vemos que José, como um bom carpinteiro, deveria ser detalhista. Cuidou dos mínimos detalhes na vida de Jesus. O seu talento natural serviu para o seu projeto, para o seu sonho pessoal, de fazer o menino Jesus se tornar um homem maduro. Amém, queridos? Mas também fala que ele tinha uma personalidade. Ele era um homem mais silencioso. A gente não vê José fazendo um discurso, mas ele era um homem fiel. Quando ele soube que Maria estava grávida, ele tentou deixá-la secretamente, porque ele era justo. Ele tinha algumas coisas na sua personalidade. Ele era um homem justo, um homem correto, um homem detalhista, um homem sigiloso. Jesus não podia ser apresentado para o mundo antes da hora. Ninguém podia saber que ele era o Messias antes da hora. E Deus escolheu José
Porque quando precisou guardar um segredo, ele guardou. Ele pegou o segredo da sua própria noiva e não quis difamá-la, não quis soltar para os quatro ventos. Mesmo ele se sentindo traído, ele não quis soltar para os quatro ventos. Era um homem fiel, era um homem leal, era um homem sigiloso, era um homem idôneo. Fazia parte de quem José era, das suas habilidades, da sua personalidade. Então, quando você quer conhecer teu sonho pessoal, você tem que olhar, o que eu faço bem? Qual que é o meu temperamento? Como que eu sou? Porque Deus te fez de um jeito para um propósito, amém, queridos? E nós temos que olhar para as habilidades que nós temos e para a nossa personalidade, entender que tudo isso é uma construção do sonho que Deus tem para nós, amém? Outra coisa, fala que nós temos que olhar o nosso histórico. Quando você quer conhecer teu sonho, teu projeto de vida, olha para o teu histórico. Olha para o ambiente que você foi criado, para a vida que você viveu, para as coisas que você passou. Quando nós podemos olhar aqui José no Egito. José no Egito, ele teve coisas positivas no seu histórico e coisas negativas. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não posso nem ser usado por Deus, porque meu histórico é um mar de lamentação. Mas eu quero falar que tanto positivo como negativo é uma ferramenta de Deus, é um currículo de Deus para o teu chamado, é um currículo de Deus para aquilo que Deus quer te usar e da forma que Ele quer te usar. O teu histórico identifica muitas coisas do teu chamado e da tua missão e do teu projeto de vida. Quando nós olhamos o histórico de José no Egito agora, para nós podermos assim pegar o embasamento dos Josés. José no Egito ele era o preferido do papai. O papai, ele foi o 11º filho, mas o pai tinha ele como predileto. Enquanto os outros irmãos estavam pastoreando ovelhas, indo, fazer poço, abrir poço, cuidar de ovelha. Ele era aquele que o pai enviava para mandar recado e pedia relatório. José, na verdade, desde a adolescência, desde pequenino, foi criado para ser o líder. O pai tinha ele como líder, como alguém que ia governar. O pai tinha uma intenção que ele fosse o primogênito, porque ele era o filho da mulher amada do pai. E o pai criou ele para ser o primogênito, tanto que ele recebeu, depois no final da vida, a unção de primogenitura. Então o pai criou José para o governo. O histórico de José era um jovem, um adolescente, que foi criado desde pequenino, para ter uma unção de governo. Então ele dava comando para os irmãos, não é um molequinho de 10 anos dando comando para os irmãos mais velhos. Os irmãos odiavam ele. E depois fala que ele trazia todo o relatório para o pai. E as coisas ruins que os irmãos faziam, trazia tudo para o pai. Ó, pai, não fez isso, pai. Mandei e não fez. Mandei aquilo, não fez também. Os irmãos mais velhos queriam matar ele. Outra coisa, ele tinha uma roupa, o pai deu uma roupa diferente para ele, diz a palavra, Gênesis 37:3. E essa roupa era uma túnica talá de mangas compridas. Sabe o que era isso? Era uma camisa de linho que vinha até o pé, e era uma manga que cobria até a mão. Sabe o que isso significava? Quem tinha uma roupa dessa, ele estava num lugar de governo, de administração. Porque era uma roupa que não se usava para serviço braçal. O cara não ia trabalhar com a manga cobrindo a mão, com a camisa cobrindo os pés. Ele não foi chamado para serviço braçal, ele foi chamado só para o governo. E o pai treinou ele até os 17 anos para o governo. Então, aquilo que estava no histórico de José fazia parte do projeto que Deus tinha para ele. Amém, queridos? Mas também, José, depois de 17 anos, nós sabemos que ele não foi para o governo, né? Ele foi para a casa de Potifar, foi primeiro para a casa de Potifar, depois para o cárcere. E ele passou o quê? Foi 13 anos de injustiça, histórico de dor, de abandono, de injustiça. Como escravo na cisterna, e depois como escravo na casa de Potifar, como escravo no cárcere. E eu acredito também que um homem que viveu injustiças 13 anos, e também passou muita fome, porque o sistema penitenciário daquela época não era que nem hoje, que os direitos humanos protegem os bandidos.
né? Os bandidos têm mais direito do que o cidadão de bem. Mas naquela época não. O cara ia preso e ia passar necessidade. José recebeu um sonho de Deus, que ia ser um líder, que ia ter um feixe, que ia alimentar a família toda, que ia ter um brilho, que ia ser maior do que as estrelas ao redor dele. E agora o homem estava passando necessidade, vivendo injustiça sobre injustiça. Dor, choro, vazio, pergunta sem resposta. Mas José viveu toda essa dor, toda essa fome, toda essa injustiça, ele viveu com o Senhor. Ele andava com o Senhor e o Senhor era com José. Amém, queridos? Eu quero falar uma coisa para você. Muitas vezes você fala assim, mas eu passei muita luta. Minha vida foi assim, eu tive um problema assim, minha criação foi assado, eu não conheci meu pai. Eu quero que você entenda uma coisa. Que aquilo que a gente passa de negativo é uma ferramenta poderosa que Deus quer usar. Aquilo que a gente vive de dor, meu irmão, a dor se transforma em poder de Deus. O sofrimento se transforma numa autoridade poderosa. Isso é bíblico, está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Deus que nos consola em toda nossa tribulação. Para que? Qual é o propósito? Para que possamos consolar os que estiverem passando pelas mesmas tribulações. E nós vamos consolá-los com a mesma consolação que nós fomos contemplados por Deus. Literalmente é que nem aquela história onde faz o antídoto, põe o veneno da cobra no cavalo, o cavalo não morre. E aquilo que não mata o cavalo, o sangue do cavalo, se torna um antídoto contra o veneno da cobra. Aquilo que veio para te matar e não te matou. Aquilo que você venceu com Deus. Aquilo que Deus te levantou, te enxugou as lágrimas, te fez atravessar. Você tem autoridade nessa área. Esse histórico de dor te deu autoridade. Esse histórico de sofrimento te deu autoridade. Não fica se vendo como vítima. As tuas dores é um currículo de poder nas mãos do Senhor. Você tem autoridade para curar, para consolar, para confortar, para levantar, para aconselhar, para evangelizar. Os que estiverem vivendo a mesma dor que você viveu. Isso é bíblico. Você é o remédio, você é o antídoto. Você é o abraço, você é o enxugador de lágrimas. E você tem poder com o mesmo consolo que fomos contemplados por Deus. Nós vamos contemplar. Nós vamos transmitir para aqueles que estiverem vivendo alguma tribulação. Amém, queridos? José, por que ele viveu tanta injustiça e tanta fome? Ele ia mexer com o quê, gente? Com dinheiro, com comida. Ele ia ser o cara mais poderoso do mundo. Ele ia ter que fazer ação social. Ele ia ter que ter misericórdia de quem estava faminto. Ele ia ter que ser justo e não ser um ditador, um carrasco, um tirano, um egoísta. Todo o histórico de injustiça que ele viveu foi para ele ser um homem justo quando foi colocado no topo. Todo o histórico de fome que ele passou foi para ele exercer misericórdia com aqueles que tinham fome, aqueles que não tinham o que comer. Ele foi a mão para levantar aquele que não tinha como levantar. Ele foi a comida para aquele que não tinha comida. Todo o histórico negativo de José se tornou a ferramenta que Deus usou para ele exercer a liderança e o governo que ele foi chamado para fazer. Amém, queridos? Na verdade, eu penso comigo assim, a gente às vezes não tem misericórdia, porque a gente nunca passou fome. Quem não passa fome não sabe exercer generosidade. Quem não passa injustiça não sabe abraçar. Quem teve só uma vida boa não sabe
entender a dor do outro. Quem tem um casamento perfeito não sabe entender um casal em conflito. Quem nunca teve crise e vontade de morrer não sabe entender quem tem depressão. Às vezes a gente pergunta: Deus, por que eu passei isso? José passou fome para poder fazer ação social com qualidade. Foi injustiçado 13 anos para não ser nenhum momento injusto. Foi treinado no positivo para ser governante, mas governou com justiça e com misericórdia sobre toda a terra. Toda a terra teve comida, teve abrigo, teve proteção. Porque o homem que representava Deus o representou direitinho. Porque ele teve um histórico, foi treinado pelo Pai no positivo e teve um histórico no negativo para ser o homem que ele foi. Uma vez, uma irmã que tem idade para ser minha mãe, ela foi lá no meu consultório não, consultório, virei médico agora, viu gente? Foi na igreja, onde eu pastoreava. E ela sempre ia, mulher muito inteligente, eu não vou citar o nome. E ela sempre fazia algumas perguntas para mim, e Deus me dava graça para responder. Aí um dia ela falou assim: onde você estudou isso? Você é tão novo. Onde você aprendeu isso? Me fala o livro. Eu pensei um pouquinho nas respostas que eu dava para ela. E eu falei assim: eu aprendi no livro da dor. Eu aprendi no livro da injustiça. Eu aprendi no livro do sofrimento. E eu percebi com aquela pergunta daquela irmã que as coisas mais profundas que eu conhecia de Deus, eu conheci por causa das minhas lágrimas. Eu conheci por causa de sentimento de abandono. Eu conheci por causa de alguns abusos que passei. É que eu pude falar as profundidades que eu tinha na minha vida, fazia parte de um currículo de dor, que nasceu na dor. Eu quero falar para você, querido, olhe para o teu histórico, não se veja vítima. Deus permitiu o que permitiu, para levantar a tua vida com poder. Você vai representá-lo, mesmo com o teu histórico de dor. O teu histórico de dor vai te dar uma ferramenta de poder para curar uma geração, para tocar uma geração. Saia da caverna. Saia desse lugar onde você só quer receber. Deus tem sonhos maiores para você. Não é só a tua terra, a tua parentela e a casa de teus pais. É para onde Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar mais do que a tua terra, do que a tua parentela, do que a casa de teus pais. É mais do que o teu gueto, do que os teus desejos, do que os teus anseios. Tem sonhos para revelar para você. Tem revelações profundas de Deus para levantar a tua vida como um homem e uma mulher que vai impactar uma geração. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus. Nós não somos nada, mas Ele é tudo. Nós não prestamos para nada, mas Ele habita em nós. E quando a gente só representa Ele ou apresenta Ele, tudo pode acontecer. Nós temos que ser como José, pai de Jesus mesmo, sumir. Na hora que Jesus vai aparecer, some. Não precisa nem citar o teu nome, não precisa nem ter aplauso, nem batida nas costas, nem agradecimento. Você não precisa ser visto. Ele só, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Não precisa os da tua casa te reconhecer. Não precisa ninguém ver o que você está fazendo. Não precisa anunciar nos quatro ventos as coisas que você viveu ou que você faz. Que Ele seja visto. Esse é o homem e a mulher que recebe sonhos de Deus. Sonhos de Deus. Também fala, nós temos que olhar para o nosso histórico e nós temos que olhar para os nossos dons espirituais. E agora falando sobre dons espirituais, eu falo de José no Egito de novo. José no Egito, ele teve sonhos de Deus, amém? Mas lá na frente, ele era um cara que interpretava sonhos. Ele não ficou só naquilo que Deus fez, ele buscou.
Ele buscou entender, ele buscou as coisas espirituais, ele buscou o que Deus tinha para ele. Querido, os dons espirituais, Deus quer distribuir aos montes. Deus quer distribuir dons espirituais para todos nós. Dons espirituais não é para pastor, não é para intercessor, não é para profeta. Dons espirituais é para toda a igreja. Toda a igreja. Mas a igreja tem que procurar com zelo os dons espirituais. Procurar com zelo os dons espirituais. Vós que desejais nele, desejai os dons, procurai abundar neles para a edificação da igreja. É quem deseja, quem procura, quem busca. É você, sou eu. Tem gente que eu sei que pode falar, pastor, não tenho dom nenhum. Eu sei que você não tem dom nenhum. Você nunca buscou, você nunca quis. Você nunca foi atrás. Se você buscar, Deus vai ativar, porque eu sei que Deus tem muitos dons para cada um de nós. Deus não tem só um donzinho, não. Deus tem muitos, tem muitos. José recebeu sonhos, mas logo passou um tempo, ele interpretava todos os sonhos, com perícia, com clareza. Porque ele procurou conhecer os dons espirituais que Deus tinha para ele. Nós já estamos com mais de 100 anos, como a pastora já falou aqui, com o movimento pentecostal da oração em línguas. Somos uma igreja neopentecostal. E é inadmissível ter alguém ainda que não fala em línguas. Todo mundo, no mínimo, tinha que falar em língua estranha. Nós precisamos falar, Senhor, eu quero mais. Faz mais de 100 anos que Deus restaurou, levou o projeto original, libertou a igreja do momento de sequidão, derramou fogo de novo, que nem no dia de Pentecoste. E nós temos que falar, Senhor, eu não aceito ficar parado no tempo. Eu quero os dons, eu quero falar em línguas, eu quero ter visões, eu quero ter experiência, eu quero curar os enfermos. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero fazer milagre, eu quero, Senhor, discernir espírito. Eu quero, Senhor, fluir, ter autoridade no mundo espiritual. Meu Deus do céu. Quando eu cheguei aqui na igreja, perguntaram para mim assim, você tem dom de expulsar demônio? Eu falei, onde está na Bíblia esse negócio de dom de expulsar demônio? Não, porque tem que ter dom para expulsar demônio. Eu falei, dom para expulsar demônio? Eu falei, gente, que coisa estranha. Fala assim, de pregar o evangelho a toda criatura, e toda criatura que recebeu o evangelho, os sinais seguirão aqueles que acreditaram no evangelho, em meu nome expulsarão demônio. Esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio. O dom para expulsar demônio é crer em Jesus. Quem crê em Jesus aí? Você tem o dom de expulsar demônio. Quando manifestar, eu vou empurrar para você. Não empurra para mim não, vou empurrar para você, porque você tem o dom de expulsar demônio. Mas nós temos que acreditar nisso. Nós temos que exercer nossa autoridade. Nós temos que buscar as coisas espirituais. Amém, queridos? E a última coisa que eu quero deixar, para você conhecer o teu sonho pessoal, inspirado, que aquilo que Deus for revelando, nós temos que trilhar, nós temos que obedecer. Diz a palavra agora, voltando para José, pai de Jesus. José recebe a Maria, porque o que dela é gerado do Espírito Santo. Ele ficou buscando confirmação, testificação, ele foi buscar conselho com os fariseus, com os religiosos, com os pastores. Daí contou para todo mundo, pedrejaram Maria, ela morreu. Foi isso que aconteceu, né? Não, recebe ela. Ele foi na hora, vem cá, já casou com ela para ninguém saber que ela estava grávida. Já levou ela para uma outra cidade para ninguém apedrejar ela depois. O cara teve uma direção de Deus e obedeceu. Teve uma sinalização de Deus e obedeceu. Quantas vezes, amado, Deus está falando com a gente não obedece. Foge agora com o menino para o Egito. Agora. Teve um sonho, gente, é um sonho só. E fala que na mesma hora ele partiu. Se ele fala assim, vou esperar mais 2 semanas aqui, eu vou dar uma arrumada nas minhas coisas, eu tenho que entregar uns móveis para receber um dinheiro. Eu vou entregar os móveis aqui. Aí Herodes chegava com o soldado e matava ele em Belém. Falou, mano, tem que fazer os móveis para pagar a hospedaria? Não, foi lá, parte agora. Ele levantou e partiu. Se você vai receber um sonho pessoal, esteja pronto para obedecer. Não adianta você ter uma sinalização de Deus, amado. Quantas pessoas que Deus fala, tem gente que Deus fala claramente. Eu me lembro, uma irmã,
Isso foi engraçado. Ela chegou e falou assim: pastor, tive um sonho. E daí ela começou a contar o sonho dela, e ela pecando no sonho. E era bem o pecado da irmã. E eu fiquei escutando, né? Daí ela pegou e falou assim: mas pastor, ó, eu sou mulher. E a mulher é a igreja. Então o pecado não é meu, o pecado é da igreja. Falei: Jesus. Eu fiquei olhando para a mulher e falei: o que eu falo agora? O Espírito Santo falou: não fala nada, porque ela nem quer me ouvir. Se ela não está querendo me ouvir, não vai te ouvir também. Falei: irmã, então vamos orar pela igreja, irmã. Vamos orar pela igreja, vamos estar intercedendo. Deus mostrou o pecado da irmã, mas ela querendo interpretar que era a igreja que estava pecando. Quantas vezes Deus sinaliza, Deus fala, a gente põe na prateleira e deixa mofar. Deus queima o coração, Deus testifica, Deus confirma, e a gente não obedece. A gente tem 1000 desculpas para não fazer o que Deus manda fazer. E daí não acontece nada, você não entra no chamado de Deus, não entra nos sonhos de Deus. Por quê? Porque não obedece. Não é porque Deus não fala não, é porque você e eu às vezes não obedecemos. Amém, queridos? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Agora meia hora de oração, misericórdia. Eu quero que você, querido, a pastora já fez aqui para nós ligarmos os sonhos de Deus. E esse texto aqui, a primeira lição da nossa campanha de outono, de jejum, é: ligue os sonhos inspiradores. Feche os teus olhos. O Espírito Santo, Ele quer trazer sonhos para você. Mas eu quero falar para você nessa noite que tem um sonho que não é pessoal, é geral. É você ser um representante de Deus. É você ser alguém que vai apresentar Deus para o mundo. Criar um ambiente na tua vida, na tua história de renúncia, de amor, de leitura bíblica, como a pastora falou, de dedicação, de oração, para apresentar Jesus como Ele deve ser apresentado. Um Jesus vivo, amoroso, generoso, poderoso, que está no nosso meio, que toca, que cura, que liberta, que abraça, que enxuga as lágrimas, que restaura, que cura, que salva. Eu tenho que apresentar um Jesus poderoso, porque Ele ressuscitou e está no nosso meio. Eu tenho que viver de tal maneira que Ele seja visto na minha vida, porque eu represento Ele. Esse sonho, você não precisa orar para buscar se é de Deus ou não. Você tem que representar Deus e apresentar Deus. Feche os teus olhos. O Espírito Santo hoje, Ele está soprando em você. Ele quer te arrancar do comodismo. É um bom momento de você falar: Senhor, eu vou entrar nessa campanha de outono jejuando, porque eu quero os sonhos de Deus para a minha vida. Eu quero olhar para o meu histórico, eu quero olhar para as minhas habilidades, eu quero olhar para a minha personalidade, eu quero olhar e buscar os meus dons espirituais, eu quero ouvir e obedecer, porque eu quero os sonhos de Deus para a minha vida.